Lembrando então, como dito antes, eu sou a vida, disse Jesus. Convido César. Quem quiser pode abrir a sua Bíblia em casa. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17. Que vida é essa? Eu acho que já vai ficar bastante claro, mas queremos reafirmar o que Deus tem preparado para nós. Vamos acompanhar a leitura de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17. Ouçam. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei. O Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que levaram as suas roupas, que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas, e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Precisamos ver, de tempos em tempos precisamos ler textos que nos dão ênfase, reafirmam quão maravilhoso é o presente da vida que Deus tem revelado para nós, garantido para nós. Cristo ressuscitou, está vivo, Ele vive em nossas almas, vive em nosso corpo, nossa mente, nossa vida, para que tenhamos a certeza de que em Cristo temos este lugar maravilhoso preparado para nós. Eis aí o motivo da gente ficar de pé. Mas, Fernanda, dê para nós a reflexão da introdução, aí, uma pequena parte da introdução. Todos nós temos apego à vida. A morte é um fato que repugna. A morte sempre nos impressiona, porque é a destruição da vida. Por isso vivemos cercados de preocupações, médicos, receitas, remédios e hospitais. Tudo gira em torno da vida. Uns lutam para conservá-la, outros para recuperá-la, e outros ainda para aumentá-la. O núcleo central da missão redentora de Jesus, diz o apóstolo João, foi dar vida, e vida em abundância. João 10:10. Essa abundância não consiste no número de dias que passamos neste mundo, nem mesmo das regalias que possamos ter. Podemos achar que vida em abundância é uma vida de prosperidade, vida de sucesso. Vemos, por intermédio do apóstolo, que a vida em abundância de Jesus é completamente diferente desse pensamento. É uma vida eterna que Deus tem preparada para nós. Maravilha isso! Vida em abundância. E essa vida em abundância, viver abundantemente, não é necessariamente viver muitos anos aqui na terra e rodeado de riquezas. A abundância
consiste no amor e na graça de Deus. Muito bem, temos muitas preocupações na vida. Qual é o sentido desta preocupação que a gente tem com a vida? Tem sentido a gente se preocupar? Tem algum valor a gente se preocupar com as coisas humanas, terrenas, materiais? O que vocês acham? É ou não é importante a gente se preocupar com as coisas dessa vida? Comer, dormir, trabalhar, todo mundo tem que. Claro que sim. Claro que a gente se preocupa. Mas uma coisa é colocar as nossas preocupações nas mãos de Deus e pedir: meu Deus, eu vou trabalhar, fazer e acontecer. Abençoa a minha vida, para que eu tenha o necessário para viver na tua presença. Nossa preocupação maior, o foco não é o ter, mas o ser cristão em meio ao mundo, às vezes até caótico em alguns casos, né? O objetivo desta vida a qual estamos tão apegados. Qual o teu objetivo de vida? Pensa, para um pouquinho, larga tudo. Eu diria, este momento é mais do que oportuno para a gente parar e reavaliar. Qual é o teu objetivo, Fernando? Ser uma grande contadora? Legal, né? Ter um escritório próprio? Legal, né? Ser dona de um grande mercado? Legal, né? Empresária? Nanda, jogadora internacionalmente conhecida, famosa e ganhando grana, é claro. Qual é o objetivo, César? Presidente do Brasil, tá bom? Não. Só o comando geral das Forças Armadas? Não precisa tanto. Deixa eu quieto. Deixa eu quieto em São Miguel. Qual o teu objetivo de vida, querido? Que está nos assistindo neste momento. Então, vamos lá. Vamos vivenciar isso. Pensar um pouquinho sobre isso. Muitas coisas são importantes. Claro que Deus observa os desejos e a necessidade de cada um de nós. Mas vamos colocar algo acima disso? Como é que diz o primeiro mandamento? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Não colocar nada ao lado nem acima de Deus. Deus, prioridade. Buscar, pois, em primeiro lugar. Mateus 6 nos chama atenção a isso, né? Muito bem. É só com esta vida que devemos nos preocupar? Com aqui e agora? Muitas pessoas dizem que é com as coisas daqui e agora que devemos nos preocupar. Será? Isso é o suficiente? É o suficiente se preocupar com o que o apóstolo Paulo diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Não, isso não é o suficiente, gente, de jeito nenhum. Por isso Cristo vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vem dar sentido para a nossa vida. Jesus é esta vida. E Ele faz toda a diferença para nós. Muito bem. Poderíamos ver o que dá sentido para a vida da gente. O que te motiva a levantar todos os dias? Quando a gente levanta, vamos e venhamos. Alguém racionalmente lembra todos os dias: yes, é um presente de Deus. Eu estou levantando hoje porque Deus me faz respirar. Deus me deu a vida e me deu o dom. Talvez a maioria, se não todos que nos acompanham, pensam isso. Mas não é todo dia. Muitas vezes o despertador tocou, a gente deu uma cochiladinha, sai correndo para atender os compromissos e chegar, ou o que é necessário para chegar na hora do serviço. Muitas vezes levantamos tão corrido que nem lembramos de fazer a oração da manhã. Então, gente, o que de fato nós precisamos observar? Uma vez eu achei maravilhoso o testemunho, exemplo que um colega pastor deu, de uma forma muito maravilhosa. Ele diz assim: eu gosto de dormir de manhã, mas eu levanto mais cedo porque eu prefiro fazer uma reflexão de manhã, lendo a Bíblia e a minha devoção, do que ficar na cama dormindo. Eu achei um testemunho maravilhoso por parte deste colega. Muito bem. De qual vida Jesus está falando nesse versículo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Muitas vezes vemos apenas
como a vida eterna. Mas a vida eterna começa só lá no céu? Não, gente. Vamos pensar um pouquinho além. Vamos pensar, eu diria, antes. Não adianta se preocupar com a vida eterna depois da morte, aí já era. Aonde na realidade começa a vida eterna para nós? Sabem aonde? No batismo. No batismo. Quando nós recebemos a nova natureza, nós já temos a natureza divina dentro de nós. Natureza espiritual que Deus criou em nós. Então, o céu, a vida eterna, já está em ação na nossa alma e na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Nós paramos para pensar nisso? Quantas e quantas vezes nós deixamos isto de lado? Fernanda, lê para nós o não é desta. Não é desta vida terrena que Jesus fala. Não é esta vida cheia de tristeza, sofrimento e angústia que Jesus se refere. Jesus fala e promete aquela vida que vai além desta. É a vida do além. É a vida da eternidade no céu. Ele não fala só desta vida. Vamos colocar um pouquinho melhor. Ele fala desta vida também. Porque a vida eterna já começa aqui. Como estou reafirmando isso. Nós ainda não estamos na eternidade. Mas a eternidade já veio ao nosso encontro. O que Deus é? Deus é eterno. E eu e vocês que cremos em Cristo, temos Deus. Se temos Deus, estamos vivendo o que a Bíblia diz, o já, ou teologicamente a gente diz o já e ainda não. Já temos a certeza da salvação, já temos garantido o céu, o nome de quem é batizado e continua crendo em Cristo até o fim da vida, está escrito no livro da vida que Deus tem nas suas mãos. O que Deus garante para nós? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma garantia de Deus. Não vivam como se isso fosse só no futuro, depois, daqui a um tempo, quem sabe um dia. Não. Vivam todos os dias na certeza da eternidade conosco, presente conosco. Tá bom? Aqui cabe como é a vida de alguém que não crê em Jesus Cristo. É estranho. A pergunta está no polígrafo, vocês estão na apostila, vocês estão acompanhando aí. Como é a vida de alguém que não crê em Jesus? Você sabe? César, tu sabe como é que é a vida de alguém que não crê em Jesus Cristo? Em que sentido? De alguém que não crê. Como é que a gente sabe? Não tem como saber. Nós não... Pode passar. Vamos atender só um pouquinho. Nós não sabemos como é a vida de quem não crê em Cristo. Por que não sabemos? A maioria, talvez todo mundo que está participando desse momento, não sabe. Por quê? Porque nós nunca fomos incrédulos. Nós nunca fomos incrédulos. Então nós não sabemos o que, na realidade, o que o incrédulo sente. Mas cabe uma reflexão a partir de relatos e conhecimentos que as pessoas têm. Lê para nós a vida. A vida aqui neste mundo sem Cristo é vazia, sem objetivo e sem esperança. Isso é assim porque a natureza corrompida do ser humano afastou-se da bondade amorosa de Deus e encheu-se de egoísmo e de orgulho. Mas Jesus veio ao mundo para reconciliar todos nós com Deus. Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue por mim e por você. Jesus deu a vida para que nós tivéssemos perdão, paz e vida eterna. Com a ressurreição, Jesus nos dá a certeza de que há uma vida eterna para todo o que crê. Muito bem. Sem objetivo, vazia, muitas vezes até sem esperança, desespero. Desespero no sentido de não conseguir esperar por Deus, em Deus, com Deus, principalmente a salvação e a vida eterna. Isto quem não crê não tem esperança em termos de céu, em termos de salvação.
não tem objetivo para a vida, objetivo na vida, um objetivo de eu vou viver, eu vou lutar para viver, para um dia receber o céu. Viver como cristão, na fé cristã. Por quê? Porque Deus tem um lugar maravilhoso preparado para nós. Vale a pena, sim, ser cristão. Aqui cabe uma pequena reflexão aí. Será que neste mundo você pode ter uma vida com novo sentido e novos objetivos? Nós temos muita gente, tem gente tão organizada que tem tudo programado durante dezenas de anos, até para aposentadoria. Que vai viajar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muita gente tem tudo bem organizadinho. Mas podemos mudar os planos? Pode acontecer alguma coisa na vida da gente que mude os planos? Talvez o nosso plano não era estar fazendo a live aqui agora. Com certeza não. Eu não estava nem esperando isso. Tem que fazer culto online, né? Fazer live de estudo bíblico, né? De forma digital. Eu não imaginava isso há 2 meses atrás. Se alguém dissesse, pastor, tu vai ter que te virar e fazer isso, eu ia dizer, não, esquece, deixa para lá. O presencial é melhor. E hoje estamos aqui e ainda com máscara, né? Então, Deus age. Gente, sempre lembrem Romanos 8, 28. A gente não entende o que está acontecendo. A gente não deve procurar o porquê de Deus por trás de tudo que acontece na vida da gente. Mas para quê? Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que vão receber a salvação. Independente do que nós passemos, Deus está no comando, Deus está no controle, Deus sempre age para a nossa salvação, para o nosso bem. Tá? Que novos objetivos você poderá ter que lhe trarão resultados duradouros, felizes e eternos? O que eu e vocês podemos botar como objetivo e meta de vida, na vida e para a vida da gente? Temos algo melhor para fazer? Tem algo de bom que a gente possa fazer e que deixe outra pessoa feliz e que nos alegre? Confesso que quando pensei em decidir o que fazer da vida e tudo mais, ajudar pessoas. Mas, de alguma forma, ajudar alguém, as pessoas a viver um pouquinho melhor. Bom, ação, assistência social é muito bom. Mas no meu coração, eu pensei, bom, entre ajudar com roupa, na época, uma visão limitada minha, vamos deixar bem claro. Bom, comida, roupa, ajudar a encontrar trabalho, emprego, ajudar as pessoas. Bom, e tem muita gente que faz isso, até incrédulos, e fazem muito bem, muitas vezes. Mas eu quero, e o Espírito Santo colocou no meu coração, não tem dúvida disso, um desafio um pouquinho diferente, um pouco mais complexo. Ajudar as pessoas a terem uma felicidade sem igual, a certeza da salvação e da vida eterna. E graças a Deus, eu tive muitas oportunidades de fazer isso. E muitas situações que eu nem tenho capacidade de medir o alcance. Porque onde a palavra de Deus é ensinada, semeada, ela nunca volta vazia. Então, gente, aproveite, quer seja no momento oportuno ou não, semeia a palavra de Deus. Sejamos semeadores para transformar vidas. A vida que Cristo oferece pode ser, ou pode ter tantos ou mais problemas do mundo temporais, quanto sem Ele. Gente, o ser cristão não é garantia de sucesso e vida boa. Muito pelo contrário. Mesmo sendo cristãos, teremos sim desafios e dificuldades. Mas quando temos Cristo, a vida que Ele proporciona a cada um de nós como nosso Senhor e Salvador, sabemos que temos paz com Deus e segurança, e nada nos faltará. Como diz o Salmo 23. Mas queremos ler e meditar num texto, não importa, rico ou pobre, a situação em que nós estejamos, mas sim, Deus quer a nossa felicidade. Acompanhe o texto de Tiago.
Se alguém conseguir encontrar rapidamente, Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 11. Vamos acompanhar a leitura desse texto? 4, 7, Tiago 4, versículos 7 a 11. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. No 5, temos também, irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Que Deus nos dê alegria, nos dê força, para a gente sempre ter paciência para lidar com as mais diferentes situações. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim ou não, como Cristo mesmo orientou. Viver a vida é viver de verdade, na presença de Deus e na presença uns dos outros, em fé. Que fé é essa? Na certeza da ressurreição e da vida eterna. Tu leste? Lê para nós, eu sou a vida, João 14,6, dando ênfase. Jesus fala da vida nova nesta terra e na eterna, que consiste na comunhão com o Pai, que é oferecida a todo homem gratuitamente em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santificador. Jesus nos oferece principalmente uma vida de plena comunhão com o Pai na eternidade. Só por causa dessa certeza devemos priorizar a vida que Cristo veio nos trazer. Morrer é um verbo que a maioria das pessoas gostaria que não existisse. E com razão, porque a morte é o oposto da vida. Ela separa as pessoas dos seus entes queridos. muito bem. Vida nova aqui na terra e na eternidade, como dissemos no começo. Também, dando ênfase, esse estudo foi organizado e elaborado pelo ex-pastor da nossa paróquia, pastor Ivaldo Pinheiro. Se olhar lá na introdução, no comecinho, está lá. Vivemos, sim, com a perspectiva da morte. Mas e agora? Vamos ficar com medo da morte? Por que não ter medo da morte? Como o medo da morte pode ser vencido? Tem
algum milagre? Místicos, estudiosos, profissionais de tudo que é área aí tentam descobrir o segredo da eternidade, da eterna juventude, um monte de coisas. O que Deus preparou para nós? Paulo diz assim em Romanos: onde está a morte e o teu poder para ferir? O que dá força à morte é a lei. E quando nós não cumprimos a lei, somos pecadores. E por causa do pecado, estamos sujeitos à morte. E aí? Termina tudo assim? O contrário. Paulo diz: graças a Deus que em Cristo temos a vitória sobre a morte. E Paulo dá uma tiradinha. Onde está, a morte, o teu poder para ferir? Graças a Deus, enquanto com Cristo, crendo em Cristo, somos mais que vencedores. Somos vitoriosos. Então, o medo da morte é vencido pelo Espírito Santo, que nos convence. Crê no Senhor Jesus. Jesus é a vida, porque Ele ressuscitou. E vive, nós que nele cremos, também viveremos. Por quê? Paulo ainda explica em outro texto. O mesmo Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos está conosco, para nos levantar diariamente, dar bom ânimo, mas principalmente diante da morte, garantir para nós, pela fé em Cristo, a ressurreição e a vida eterna. Quer ler um pedacinho? Indo para os finalmente, estamos chegando pela fé. Pela fé na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a vitória dele, e também a nossa vitória sobre a morte. Em Cristo temos a vida eterna, uma vida de eterna comunhão com o Pai. Estaremos livres dessa condição de pecadores, de todas as preocupações dessa vida e de todas as consequências que o pecado nos trouxe. Que essa verdade nos traga consolo e nos permita conviver com a realidade desta vida e com a morte, na certeza de que nós, que cremos, viveremos na eternidade em plena comunhão com Cristo, pois Cristo é vida. Muito bem. Deus nos deu nova vida pela ressurreição de Jesus. Escuta o texto de 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro capítulo de Pedro, 1 Pedro 1, 3 a 5. Vamos ouvir a leitura. 1 Pedro, bem finzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Acompanhe. Louvemos a Deus ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Como é que disse o texto do Apocalipse ainda? Quem são estes? Uma multidão que está diante do trono do Cordeiro? São todos aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Que vestidura, que roupa é essa? Lavar roupa com sangue? Vai para o céu, diz Pedro, reafirma todo aquele que crê no perdão dos seus pecados através da obra redentora de Jesus Cristo. Só Cristo tem o poder e a capacidade de garantir a todos nós a salvação e a vida eterna. Observe isso. Reflita sobre isso. Fique com isso. E queremos concluir. Lembra nós ali, Fernando? Esta é a certeza que Cristo nos dá, a certeza da vida. A vitória sobre o medo da morte, pois Ele nos oferece a vida eterna. E podemos desfrutar dessa certeza já neste mundo. Que você possa viver nessa certeza em Cristo Jesus. Viva na certeza da salvação e da vida eterna. Mas não fica com isso apenas para ti, para nós, para mim. Vamos compartilhar isso, gente. Quanta gente não tem certeza. Chega
Chega e pergunta para a pessoa, se hoje fôssemos vestir o paletó de madeira, se hoje fôssemos morrer, se hoje fosse o nosso fim, você estaria preparado para a salvação? Muitos provavelmente diriam, não sei, não estou. E aí nós podemos explicar, conversar com cada familiar, com cada parente, amigo, estranho, mostrando, Jesus venceu a morte. Nós não conseguimos conquistar a salvação e a vida eterna, mas Ele conquistou isso para nós e oferece como presente, de graça, para que eu e vocês, qualquer pessoa que busca o perdão dos seus pecados em Cristo, tenha certeza da vida eterna. Porque só Cristo pode limpar a nossa alma. O convite para crer em Cristo. Compartilhe a reflexão, compartilhe o amor e a graça de Deus, incentive outras pessoas a meditar sobre a palavra de Deus, sobre a lei e o evangelho que Deus nos mostra na sua palavra. Deus ilumine e guarde a todos nós. Muito bom estarmos juntos. Quer ler a oração para nós? Final. Vamos acompanhar a oração final aqui da apostila. Podem acompanhar ou ler junto. E depois oramos a bênção em conjunto. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Ajuda-nos a viver sem perdermos o sentido da verdadeira vida. Agradecemos-te porque Tu és a verdadeira vida. Ajuda-nos a permanecer na vida que Tu nos ofereces. Louvamos-te porque um dia viveremos na plena comunhão contigo na eternidade. Em nome de Jesus, a vida. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.